Como você pode lidar melhor com críticas e julgamentos durante a maternidade? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo? Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre críticas, julgamentos e sugestões durante a maternidade. É uma coisa assim que é um pouco inevitável e todo mundo sempre reclamou e eu acho que todo mundo sempre vai reclamar sobre isso. Mas quando eu fiquei grávida e eu tive meu bebê, eu confesso que esse assunto me assombrava um pouco, tal. E aí eu comecei a pensar e a perceber que na verdade o julgamento, ele parte muito da gente mesmo, entendeu? Claro que nós somos seres humanos, então se você parar e pensar assim, será que eu já julguei alguém algum dia? Será que eu já critiquei? É óbvio que a resposta vai ser sim. Então, diante disso, pode ser que outras pessoas estejam te julgando, pode ser que outras pessoas estejam te criticando, de repente não assim claramente, mas em pensamento. Tá, mas e aí? Vamos entender um pouquinho essa dinâmica, né? Quando você recebe uma crítica ou um julgamento, né? Assim, claramente a pessoa chegou para você e te criticou, ou então a pessoa chegou e te julgou, é uma situação. Quando você imagina, né, fantasia que tal pessoa está te julgando, te criticando, isso é uma outra situação, tá? Então a gente vai conversar sobre esses dois pontos. O primeiro ponto, que seria uma crítica e um julgamento assim direto, realmente. Como é que você lida com isso? Bom, gente, é o seguinte, na verdade, vamos tentar aplicar um pouquinho assim da empatia, né? Vamos tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro, tá bom? Muitas pessoas têm boas intenções, muitas. A maioria das pessoas, na verdade, quando elas falam com a gente, elas têm boa intenção. Elas já viveram isso, já passaram por isso e querem colocar o ponto de vista delas, querem dividir a experiência delas com você e tudo mais. Mas às vezes a pessoa não sabe falar, né? Conduzir essa conversa de uma forma assim sutil, agradável. Então às vezes a pessoa impõe, às vezes essa informação vem em forma de imposição, de crítica, de julgamento. Mas no modo geral as pessoas têm boa intenção. Então às vezes ela quer só repartir, compartilhar com você uma experiência que ela teve, uma fórmula aí que ela teve e teve sucesso com isso e ela quer compartilhar. E às vezes a pessoa não sabe falar só, ela não sabe comunicar isso de uma forma um pouco mais efetiva. E como é que você age com relação a isso? Nesse momento você tem que ser mais madura do que essa pessoa, entende? Por mais que você esteja num momento de fragilidade, porque a maternidade ela deixa a gente um pouco frágil, mas não frágil assim, deixa a gente mais à flor da pele. A gente está muito assim suscetível, né? A gente é colocado à prova muitas vezes, então é muito cansaço, muito sono, fome, às vezes tudo isso junto, misturado. Então realmente a gente às vezes não tá com paciência, não tá pronta para ouvir. Às vezes na verdade você só quer ficar em silêncio, mas a pessoa tem boa intenção e ela quer te ajudar. Então quando você receber alguma informação que chega às vezes em forma de crítica, de palpite, de sugestão ou de julgamento, tenta entender o porquê disso. Às vezes é realmente uma sugestão, uma ideia que a pessoa quer compartilhar com você, uma dica, e não sabe colocar da melhor forma. Então tenta ser madura, absorve aquilo que você achar que é importante para você, que faz sentido, agradece porque a pessoa teve boa intenção, seja grata e a vida dali em diante, o que você vai fazer com essa informação, como você vai conduzir, pertence a você. Então cabe a você pegar aquilo e usar ou não, porque a vida é sua. O bebê, né, quem cuida do seu bebê é você que conhece ele, enfim. Então, seja educada quando chega esse tipo de informação, agradece. Se você achar que a pessoa dá abertura para um debate, né, para uma discussão, não discussão de bater boca, mas mas e tal coisa, porque eu já fiz isso, mas não funcionou. Se você achar que dá para ter uma conversa, você pode continuar conversando. Mas se você achar que a pessoa já é daquele modo de que, eu tenho razão, eu já passei por isso, tal, agradece, seja educada, seja grata, e aí a partir daí o que você vai fazer com essa informação, aí já é problema seu, entendeu?
A outra saída, né, a outra situação que acontece é quando a gente pensa que as pessoas estão te criticando, estão te julgando e tudo mais. Nesse caso, às vezes, a própria culpa, a própria crítica e o próprio julgamento vem de nós mesmas. E às vezes a gente não percebe. Então fique atenta, porque você pode estar criando uma situação na sua cabeça que não existe. Eu confesso que isso passou pela minha cabeça, já aconteceu comigo no começo. E isso me deixava muito incomodada, chateada e fragilizada. E essa situação me incomodava demais. E eu comecei a analisar a situação e eu percebi que ninguém nunca me criticou, que ninguém nunca me julgou da forma que eu tava fantasiando, entendeu? E aí eu comecei a me colocar no lugar e pensei assim, tá, e se isso acontecer de verdade? Se a pessoa chegar e falar claramente pra mim tal coisa. E aí eu percebi que tudo é uma questão de jeito, tudo é uma questão de conversa. Você tem que ter em mente que quem é a mãe do seu bebê é você. Às vezes as pessoas elas se consideram mais experientes por terem já vivido mais, por terem mais experiência no sentido de, sei lá, às vezes a pessoa tem 2, 3, 4, 5 filhos, tal. Mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência com o seu próprio bebê. E não existe pessoa igual nesse mundo. Eu não sou igual a minha irmã, por exemplo, você não é igual à sua mãe, enfim, não é. Mesmo se você tiver um irmão gêmeo, você não vai ser igual, porque existem personalidades diferentes e desejos e vontades diferentes. O meu filho não vai ser igual a mim, não vai ser igual ao meu marido, eu não sou igual a minha mãe, eu não sou igual ao meu marido. Às vezes nós somos parecidos, né? Às vezes a convivência pode deixar algumas características mais parecidas, mas cada um tem a sua personalidade. Então, criança não tem manual. O meu filho, hoje eu tenho um, mas amanhã eu tiver outro, não vai ser igual, eles serão diferentes e eu vou ter que saber conduzir de uma outra forma, porque existem personalidades diferentes, né? Eu sou totalmente diferente da minha irmã, por exemplo. E nós fomos criadas da mesma forma. Então as pessoas às vezes querem dividir experiências, mas a gente tem que entender que todo mundo é diferente, não existe manual. Não existe manual. Mas é legal você escutar experiências diferentes, porque aquilo que foi aplicado, aquele método, né, que foi usado ali naquela situação, às vezes pode ser muito útil para você. E é muito legal você colocar em prática e falar, deu certo ou não deu certo, porque daí você já sabe que aquele item você elimina. Pronto, isso não funcionou para mim, tá? Mas o julgamento, quando ele ainda não é explícito, o julgamento, a crítica, quando você não recebe diretamente, ela é só uma suposição, ela é uma imaginação da sua cabeça. E aí você tem que se olhar para dentro e ver se de repente essa crítica, essa sugestão, esse palpite, esse julgamento, se tudo isso não vem de você. Será que não é você se cobrando demais? Será que não é você se julgando demais? Para de se cobrar tanto assim, para de se julgar. Você tem que ter em mente que você faz o que está no seu alcance, o que é possível para você fazer. Você se entrega da forma que você pode e cada um tem o seu jeito. Não, a forma que você faz não é certo ou errado, é sua forma, é o seu jeito, sabe? Então, fica tranquila, fica com a consciência tranquila com relação a isso. Você tem que ter em mente que você está fazendo o melhor e o possível para o seu bebê. Simples assim. Aí, o que você faz com as informações que você recebe, cabe a você decidir se você vai aplicar, se não vai. Mas seja grato, seja sempre educada. A gente está num momento de muita intolerância, sabe? De muita falta de paciência, de falta de um se colocar no lugar do outro. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? Mas o legal da maternidade é que quando você passa por uma situação dessa e você lembra que você já foi crítica, que você já julgou, que você já criticou, você fala assim, caramba, que chata. Por que eu fazia isso? Então vamos parar um pouquinho de criticar, de julgar? Porque hoje você pode ser alvo. E você não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque você não tá na pele da outra pessoa. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Sabe, às vezes a gente avalia, julga, critica uma pessoa por um momento. Mas, de repente, aquele momento não define a pessoa. Foi uma noite mal dormida, foi um momento de estresse, você não sabe qual a dor que a pessoa tá passando, se ela perdeu alguém ou se ela teve um dia ruim. Então, para de criticar, para de julgar, porque assim você também vai entender melhor quando você receber essa crítica, esse julgamento, porque ninguém é perfeito. A gente tem que começar a botar um pouco mais em prática essa empatia, sabe?
você se colocar um pouquinho no lugar do outro, falta um pouco mais de reciprocidade, assim, no momento que a gente vive. Então, vamos dar um exemplo a partir de agora, vamos parar de julgar, vamos parar de criticar, só que assim, a gente também não pode cobrar o outro, porque a gente vai fazer a nossa parte, mas pode ser que o outro ainda não tenha consciência disso. Então, caso você receba uma crítica ou um julgamento, receba com calma, agradece, enfim, seja educada e olhe para si e fala, não, mas eu me conheço, eu sei que esse julgamento não foi necessário, porque eu me conheço, eu sei que eu tô fazendo minha parte, eu sei que eu tô me entregando, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. Então, o que essa pessoa tá falando, eu respeito, mas eu me conheço e eu sei que eu tô fazendo o melhor pro meu bebê. Tá bom? Se esse assunto for bacana para você, se você gostou, se fez sentido para você, por favor, curta o vídeo, compartilhe com quem tá passando por esse momento e não deixe de assinar o canal. Você sabe que para assinar o canal você tem que estar logada no YouTube, né? Entra lá, se você não tem uma conta, faça uma conta rapidinho, como se fosse uma conta de e-mail, mas você tem que estar logada para você poder assinar o canal e também para você poder interagir comigo e colocar seus depoimentos e seus comentários aqui embaixo. Eu vou adorar te escutar. Se você tiver alguma sugestão de assuntos, a gente pode criar um novo vídeo para você, tá bom? Obrigada, vamos ter uma nova mentalidade, vamos focar no que interessa. A gente não precisa também dar tanta importância para coisas pequenas, mas vamos manter a nossa educação, vamos manter a nossa gratidão e vamos seguir em frente, mas sempre com consciência de que você está fazendo o melhor. Sempre faça o seu melhor para você dormir com a consciência tranquila. Um beijo e até a próxima!